Bom dia, como vocês estão? Estamos em quarentena, né? Mas vamos estudar um pouquinho para manter pelo menos nosso conteúdo, manter nossa rotina, né? Para não sair tanto dela. Diante disso, a gente vai começar com o assunto de diluição. Diluição, eu já comecei com uma turma, faltou somente o segundo A, que eu não iniciei o conteúdo, então vamos deixar já as turmas iguais em conteúdo, em relação ao conteúdo. Então, a diluição, ela está no cotidiano de vocês, principalmente agora. Por quê? Porque se fala muito em álcool 70, tá? Por exemplo, eu quero fazer um álcool 70 em casa. Tudo bem, você não tem água destilada, porque a gente precisa de água destilada para fazer a produção de álcool 70, tá? Mas eu tenho um álcool 96 em casa, faz de conta que você tem uma água destilada em casa. E eu tenho um álcool 96 em casa. Só que eu quero produzir um álcool 70 a partir desse 96. Então, a gente vai fazer o quê? Partir de uma solução mais concentrada, que é um álcool 96, para uma solução menos concentrada, que é um álcool 70. Então, diluição, a gente sempre vai partir de uma solução mais concentrada para uma solução menos concentrada, tá? Por exemplo, álcool 96%, ou seja, eu tenho dentro desse 100% da minha solução de álcool, 96% é de álcool. Quando eu penso no álcool 70, dentro da 100% da minha solução aquosa de álcool ali, 70% é álcool, o restante vai ser a água destilada, tudo bem? Então, geralmente aqui eu tenho que estar muito claro que dentro da minha solução eu tenho soluto e tenho solvente. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma solução já preparada, tá? Então, a gente já tem uma solução preparada, que é um exemplozinho que a gente faz o tempo inteiro, tá? Dos alvejantes que a gente utiliza em casa para limpar o chão. Às vezes eu vou limpar uma roupa, então lá no rótulo tá falando o quê? Para limpeza. Então, você pega aquele rótulo e dilui, por exemplo, aqui no exemplo nosso tá, para 100 ml, meio copo em 1 litro de água, tá? Ou 200 ml para cada 5 litros de água, dependendo do que você for fazer, tudo bem? Se eu quiser fazer uma limpeza dos alimentos, como está falando ali, desinfecção de alimento, é 1,5 colheres, tá? Ou seja, 8 ml do alvejante para 1 litro de água e a gente vai agitar, tudo bem? Então, eu já tenho uma solução pronta, eu vou pegar uma porção, vou pegar aquela solução pronta e vou adicionar mais o quê? Vou adicionar mais solvente, tá? Nesse caso, a gente vai estar adicionando solvente, tá? É que nem a professora está colocando aqui. Eu tenho a solução inicial, tá? E aí, eu vou adicionar mais solvente, porque eu vou promover o quê? Uma solução mais diluída. Então, a gente sai de uma solução concentrada para uma solução mais diluída, tudo bem? Lembre-se, por exemplo, quando eu tenho aquela solução concentrada, eu tenho uma massa 1, certo? Por exemplo, eu coloquei 10 gramas aqui, coloquei um volume de 100 ml e ele obteve uma concentração, tudo bem? Se eu quiser diluir isso aqui, eu vou lá e adiciono o que? Mais solvente. Vou adicionar mais 50 ml aqui. Então, o que eu vou ter? A minha massa mudou? Não mudou. Tudo bem? A massa do meu soluto não muda. O que vai mudar? O volume. O meu volume da minha solução diluída é sempre o quê? O volume inicial mais o que eu adicionei. E com isso eu vou acabar tendo o quê? Uma outra concentração. Tudo bem? Então, a gente vai usar que tipo de fórmula? A gente sempre vai trabalhar com V1 vezes C1, que é o início. A gente vai sempre igualar o início com o final. Então, eu tenho a solução inicial e a solução final. Então, geralmente vai ser V1C1 igual a V2C2. Ou C1V1 igual a C2V2. Tudo bem? Aqui tem um exemplozinho. Diluindo-se 100 ml de uma solução de cloreto de sódio de concentração igual a 15 gramas por litro ao volume final de 150 ml. Qual será a concentração? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, um início. Aqui vocês estão vendo que eu tenho as duas resoluções, tanto em regra de 3 quanto pela fórmula. A fórmula diminui um pouquinho os seus cálculos. Então, é sempre legal a gente utilizar a fórmula para fazer essas fórmulas de diluição. Onde vocês vão usar isso? Na universidade vocês vão utilizar isso, tá bom? Quem for fazer medicina, quem for fazer enfermagem, vai usar isso o tempo inteiro, tá? Quem for fazer engenharia, nutrição, tudo bem? Farmácia,
Então, são diversos os cursos que vão trabalhar com isso e diversas profissões que utilizam isso o tempo inteiro. Tá? E vocês fazem isso em casa, só nunca pararam para pensar, tudo bem? Então, aqui, por exemplo, eu tenho no início, eu tenho uma solução de 100 ml e ela, no início ela tem quantos? 15 gramas por litro. O que ele fez? Ele diluiu esses 100 ml e ele chegou no volume de quê? De 150 ml, um volume final, e ele pergunta qual é a concentração final. Então, a gente vai fazer C1V1 ou V1C1 igual a C2V2, tudo bem? A gente vai fazer 100 vezes 15 igual a 150 vezes o C que eu quero encontrar. Isso aqui vai ser igual a 10. Já vou resolver isso com vocês, um exercício, e aí a gente fica mais fácil para vocês, tudo bem? Além da diluição, eu posso também fazer ela com o quê? Com quantidade de matéria, em mol por litro. Professora, o que vai mudar? Ao invés de ser o C, eu vou colocar aquele M fashion que a professora fala para vocês. Então, vai ser M fashion 1 vezes volume 1 igual a M fashion 2 vezes volume 2. Tudo bem? Exemplo. Diluindo-se 200 ml de uma solução molar de 5 molar, de solução de 5 molar de ácido sulfúrico a 250 ml. Qual será a molaridade final? Então, eu tenho uma solução no início que é 200 ml e ela tem uma concentração molar de 5 mol por litro. E ele foi lá e joga líquidos, joga solvente ali dentro, tá? Chega no volume final de 250 ml e pergunta qual é a concentração molar, qual é a molaridade final, tudo bem? Então, eu vou usar aqui fórmula. M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2. Lembrando, M1 vai ser o 200 vezes o 5, que é igual a o volume 2, que é 250, vezes a molaridade que eu quero chegar. Tudo bem? Aqui vai dar 5 vezes vai dar 1000, se eu não me engano, vai dar 4. Tudo bem? Então, é somente fazer o quê? Os cálculozinhos. A gente vai fazer mais exercícios. Vou fazer mais exercícios com vocês em videozinhos pontuando esses exercícios, tudo bem? Aqui mais um exercício também tratando isso. Aqui a diferença aqui, ele me dá a primeira concentração inicial, ó, uma solução de NaOH tem concentração igual a 200 gramas por litro, tá? Então, ela tem uma concentração essa. Se eu tenho 50 ml dessa solução, são diluídos a 200, então 50 ml é meu volume inicial. Então, o 200 ml é o quê? Volume final. E ele quer saber a molaridade. Como eu tenho a concentração inicial, o que eu vou fazer? Vou achar a concentração em gramas por litro final, tudo bem? Então, a gente joga C1V1 igual a C2V2. Então, 50 vezes 200 igual a 200 vezes o C que eu quero achar. Chegou em um C de 50 gramas por litro. Aí, eu vou achar a molaridade, tudo bem? Vocês podem utilizar aquela formulinha das relações de concentração igual a molaridade vezes a massa molar, tudo bem? Ou vocês podem usar essa regrinha de 3 aqui. Em 40 gramas eu tenho 1 mol, que como uma solução é uma solução de hidróxido de sódio, vou lá, acho a massa molar do hidróxido de sódio, a gente sabe que a massa molar sempre está para 1 mol, e aí eu vou pegar o quê? 50 gramas. Com isso eu já vou achar aqui a minha molaridade, tudo bem? Aqui é a mesma coisa, só que usando o quê? Títulos, tudo bem? Posso usar a formulinha de título, aquela relaçãozinha que a gente fez, tá? A gente trabalhou com títulos, tudo bem? Então, aqui a gente consegue também usar essa formulinha. E aí, a gente chega em mistura de soluções. Gente, cada exercício eu vou trabalhar depois com vocês individualmente, só para o meu vídeo não ficar muito grande, tudo bem? Então, aqui é o quê? Mistura de solução. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu já tenho uma solução A, aí eu vou misturar com uma solução B e vou produzir uma solução C, tudo bem? A gente faz isso o tempo inteiro, por exemplo, na hora que vocês preparam o café, eu fiz o café. Aí eu tenho o leite, que é uma mistura também. A gente faz o quê? Mistura o café com leite, a gente tem o quê? Café com leite, tudo bem? A gente tem uma outra solução, ok? Então, às vezes a gente faz mistura do quê? Mistura de tintas, por exemplo. Tá? Eu tenho uma tinta azul, amarela com azul para formar o quê? A tinta verde. Então, aqui eu estou misturando soluções. Então, eu posso ter misturas de soluções de solutos de mesmo soluto ou de solutos diferentes. Então, a gente primeiro vai ver de mesmo soluto, tudo bem?
Quando eu tenho o mesmo soluto, ou seja, eu vou trabalhar como, professora? Eu vou ter o início, o A, esqueci que o meu é todo. Eu tenho a solução A, ela tem a sua concentração, o seu volume e eu tenho a massinha. Eu tenho a solução B, que tem a sua concentração, o seu volume e a sua massinha. Notem que os dois vão ter o quê? O mesmo soluto. E eu quero saber quem? Quando eu misturar os dois, eu quero saber o terceiro. Como eles têm o mesmo soluto, as massinhas acabam sendo iguais e elas vão acabar se cortando. Tudo bem? Porque aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 8. Quanto que eu vou ter no final? Como é o mesmo soluto, eu vou acabar somando. Tudo bem? E o meu V3, professora? O seu V3 é sempre a soma também do seu volume A do B. Tudo bem? Então, o 1 e o 2. Tá? O V3 eu sempre vou somar os volumes das minhas soluções, tanto da 1 quanto da 2, para dar quem? A terceira, ok? Então, o que aqui vai ter de diferente? O diferente vai ter o quê? O meu terceiro, o meu C3, vezes o V3, é igual a quem? O C1 vezes o V1, mais o C2 vezes o V2. Por exemplo, aqui é o C, tudo bem? O meu C vezes o V é igual a o CA vezes o VA, mais o CB vezes o VB, tudo bem? Então, a gente sempre vai trabalhar com essa formulinha aqui, ok? Quando eu trabalhar com mistura de soluções de mesmo soluto. Só que ela pode aparecer com quem? Ela pode aparecer com a molaridade, que a gente vai entrar com isso, com o título e fração molar. Então, todos esses diluições ou mistura de soluções eu posso trabalhar tanto com molaridade, quanto com título, ou com a concentração em massa, tudo bem? Que é o nosso C, a concentração comum. Exemplozinho aqui. Misturam-se 50 ml de solução de 3 gramas de HCl. Então, eu tenho uma solução, ela tem 50 ml e ela tem uma concentração de 3 gramas. Eu misturei ela com uma outra solução também de HCl. Ele fala o mesmo ácido. Só que essa outra solução, ela tem 150 ml e tem uma concentração de 2 gramas por litro. E aí, quando eu misturo, o que acontece? Eu vou querer fazer o quê? Uma terceira solução. E aí, ele pergunta a concentração dessa terceira solução. Então, a gente vai montar o C3, vou colocar essa terceira solução C3, é o que eu quero saber, vezes o V3 é igual ao C1 vezes o V1, C1 vezes V1, e mais C2 vezes o V2. Tudo bem? Lembrem-se, professor, ele não me deu o volume 3, mas o volume 3, ele é o quê? O volume desse mais esse. Tudo bem? Então, meu V3 vai ser o quê? 200 ml. Tudo bem? Aqui tá já mais um pouquinho complicadinho, mas depois eu monto para vocês certinho. Então, ele fez 3 vezes 50, ele já passou o V3 para cá. Tudo bem? 3 vezes 50 é igual a 2 vezes 150 sobre 50 mais 150, que vai dar 2,25. Aqui, como se eu fosse resolver em regrinha de 3. Tudo bem? É um pouquinho mais complexo. Então, o legal e ideal quando a gente trabalha com diluição e mistura é sempre usar o quê? As formulinhas. Tudo bem? Aqui, com molaridade, por exemplo, vocês vão ver que eu tenho nos meus slides vários exercícios de como pode ser abordado. Tudo bem? Eu vou resolver os mais simples e conforme a gente for resolvendo alguns outros, a gente vai tirando mais dúvidas. Então, qual a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio formada pela mistura de 60 ml de solução a 5 molar com 300 ml de solução a 2 molar? Então, ele quer saber, ele misturou uma solução que tinha 60 ml e uma concentração molar de 5, com uma outra solução de 300 ml com uma concentração molar de 2. E perguntou qual que vai ser a molaridade depois que ele misturar essas duas soluções, ok? Então, meu M3 vezes o V3 é igual a M1 vezes V1, M2 vezes V2. Sempre coloquem dados, tá? Meu M3 é o que eu quero saber. Volume 3, professora, qual que é? Gente, ó, tá vendo? ML, coloque sempre em litros, tá? Meu V3 é quem? A soma do V1 com o V2. Então, é 60 mais 300, que vai dar 360, ou seja, 0,36 litros. É igual a M1, que é 5 vezes volume 1, 60. 60 dividido por 1000 dá 0,06 litro.
M2, que é 2, vezes o V2, que é 300. Então, 2 vezes 0,3. Resolvendo tudo, a gente vai chegar em 10 mol por litros. Tudo bem? Aqui um exemplo com título. E aqui, professora, quando a gente tem solutos diferentes que não reagem entre si, é idêntico a gente trabalhar com diluição. Por quê? Eu vou trabalhar separadamente. Tudo bem? Por exemplo, eu tenho uma solução aqui, NaCl, e aqui é o quê? KCl. Ok? Ops. Acidente de percurso. Não vou editar, porque senão eu vou demorar muito para lançar para vocês, tá? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho NaCl e KCl. São solutos diferentes, eles não reagem entre si. Quando eles não reagem entre si, eu vou trabalhar separadamente. Então, eu vou fazer primeiro para o NaCl e depois vou fazer para quem? Para o KCl, tudo bem? Então, vai ser o quê? C1 vezes V1 é igual a C2 vezes C3 vezes o V3 para o NaCl. Lembrem-se, mas professora, e meu volume? O meu volume 3, ele vai ser a soma do V desse daqui com esse aqui. Tudo bem? Então, eu vou calcular o quê? Separadamente, ó. 100 vezes 70 é igual a quê? 300 vezes o C para NaCl. 200 vezes 40 é igual a quê? 300 vezes o C para o KCl. Tudo bem? Então, eu acho separadamente, ok? Vou parar por aqui, que depois eu já vou explicar quando a gente tem os solutos que reagem entre si. Tudo bem? Porque quando a gente trabalha com solutos que reagem entre si é um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar de uma forma diferente, eu vou passar para vocês depois. Essa parte não tem na apostila, vai ser um extra que eu vou dar para vocês depois, porque pode vir cair para vocês no vestibular e vocês podem ter que utilizar lá no curso de vocês de graduação. Tudo bem?